principal fonte de prazer da criança, a parte do corpo que está mais desenvolvida, mais erogeneizada, como a gente fala, é a boca, a região da boca. Por quê? Porque é a partir dali que a criança se alimenta e ela também começa a compreender o mundo quando ela mama. Quando ela mama, a mãe conversa com ela, quando ela mama, ela escuta, sente, né? E a alimentação é o suporte para o restante do desenvolvimento que está acontecendo ali naquele momento. Então, a criança, a gente fala que a criança aprende o mundo pela boca. Tanto é que até ali pelo 1, 2 anos de idade, a criança põe tudo que ela vê na boca, né? A gente precisa ficar vigiando, porque ela não pode brincar com coisa pequena, porque senão ela põe na boca, engole, dá problema. Então, isso tudo tem a ver com a fase oral. É normal a criança levar as coisas à boca, por isso que a gente tem que cuidar, porque ela ainda está tentando identificar as coisas. É como se o tato, o sentido que ela vai desenvolver mais tarde com as mãos, vem pela boca. Essa fase é muito importante, o afeto, é muito importante o cuidado, porque é o momento que a criança também vai começar a construir a sua própria identidade. Ela era um serzinho que não tinha consciência, que não tinha percepção de mundo, que nem sabia quem ela era. E desse serzinho, né, no momento 0 do nascimento até 1 ano de idade, muitas coisas acontecem e muda tudo. Porque com 1 ano de idade, a criança começou a andar, a criança começou a se comunicar e ela já consegue identificar palavras, ela já sabe quem ela já sabe quem é a mãe dela, quem é o pai dela, quem são as pessoas que ela gosta, ela já faz escolhas. O que é mais importante para a criança nesse período? O afeto e a aprovação das pessoas que cuidam dela. À medida que a criança se torna autônoma, ela começa a andar sozinha, o corpo dela também vai adquirindo autonomia. Ela começa a ter controle sobre o próprio corpo, consegue pegar as coisas, já consegue começar a se alimentar sozinha, ela já fala o que ela quer, ou demonstra o que ela quer, ela pode não dizer palavras, mas ela expressa. Então, ela sabe o não. Eu costumo dizer que a primeira palavra que a criança aprende é o não, porque ela aprende a fazer isso. Ela pode não falar nada, mas ela já sabe dizer isso eu não quero. Então, é o desenvolvimento da autonomia, importantíssimo. E aí também ela começa a mudar o próprio desenvolvimento físico. A energia, a libido que estava concentrada na boca, começa a circular no corpo e vai se concentrar onde? Na região anal, na região genital, a gente fala que é o período do controle dos esfíncteres, que são os órgãos que vão fazer o controle do xixi e do cocô. A criança não consegue controlar a princípio, né? Ela não consegue identificar a hora que ela quer fazer xixi. Depois ela começa a perceber e ela mesma começa a dizer para a família, né, para os pais, que ela já controla. Então, ela começa a fazer xixi em determinadas horas, ela começa a não querer fazer xixi na fralda, ou então precisa pôr fralda para ela fazer. Então, a criança dá sinal, né? Os pais não precisam se preocupar, porque o corpo dela precisa também estar pronto. Então, quando ele está pronto, a criança anuncia isso. Então, é a fase anal, porque tem a ver com o controle do cocô. O cocô é um produto da criança. Então, ela começa a manifestar também curiosidade pelo cocô, ela fala do cocô, ela despede do cocô, né? O cocô para ela ainda não é fonte de nojo, quem ensina o nojo somos nós. Tem alguns pais que ensinam nojo demais, né? Que a criança vai se tornando cada vez mais com mania de higiene demais, né? Aquela criança que não pode sujar a mão, que não pode fazer nada, muito cheia de nojinho, como lá o filme, para quem assistiu divertidamente, nojinho surge na fase anal, que é aquela, né? Tudo é ruim, tudo é nhenhenhê, a criança nessa etapa ela já começa a mostrar essas emoções. Então, quem convive com criança, a Leopoldina que tem a netinha dela, com certeza em algum momento, não sei a idade da netinha, ela falou para ela assim, vovó, dá tchau pro cocô. Tem criança que chora, né? Quando o cocô vai embora. Então é bom também não exagerar no asseio, na limpeza, no sentido que nojeiro, que menino feio, que fez cocô feio, porque a criança ainda não entende que o cocô é uma coisa nojenta, ela só entende que é uma coisa dela.
Nessa época, a criança está aprendendo limite, está aprendendo não, está aprendendo controle sobre o próprio corpo, está aprendendo regras. Então, ela já sabe regras. Então, o adulto vai dizendo para ela, né, o que não pode. Ela começa a mexer nas coisas, ela já se movimenta sozinha. E aí, a libido vai também avançar mais um pouquinho, e aí por volta dos 3, 4, 5 anos, a gente entra na fase fálica. Por que é fálica? Porque tem a ver com os órgãos genitais, especialmente com o órgão fálico, no caso, o pênis. Por quê? Porque a criança descobre a diferença sexual. Ela vai saber a diferença entre meninos e meninas. Até então, a criança não fazia a menor diferença de o que fazia um menino ser menino e uma menina ser menina. Pode colocar os dois no banho, eles não nem aí. Chega um momento em que a criança percebe que existe uma diferença. O som tá ruim? Tá cortando o que você falou, Milena? Eu não sei o que fazer. O áudio tá ruim. Bom, tô falando o mais perto possível. Isso aconteceu comigo semana passada, Marisa, provavelmente a internet. Isso é a Aí, internet, gente. Paciência. Deve ser a conexão ficar oscilando, né? Vou colocar o microfone, o trem aqui, fone de ouvido, de repente melhora, tá? Vamos ver se assim fica melhor, porque aí o microfone fica mais perto da boca. E aí vocês me falam se melhorou. Então a criança e não existe, gente, nenhum olhar, mesmo quando ela percebe a diferença sexual, quando ela percebe que meninos têm pênis e meninas não têm pênis, isso não tem nenhum olhar malicioso, tá? O olhar de malícia é do adulto, não é da criança. Me falem aí se deu uma melhoradinha. A criança só quer entender por que, que uns têm e outros não têm. Ai, que bom. E isso gera uma confusão na cabeça dela, porque aí o mundo se divide entre os que têm pênis e os que não têm pênis. A nossa sociedade ela é muito fálica, não é? Vocês já não escutaram essa expressão? Fálica em que sentido, né? Dá muita importância ao masculino. O masculino acaba sendo mais valorizado, como tendo força, como tendo poder. A gente fala que é alguém fálico. Fálico porque supostamente possui um pênis. Eu gosto de explicar essa condição como a diferença sexual é o pênis. Por quê? Porque o órgão sexual masculino ele é para fora. Então ele está ali, né, presente, ele se identifica. O da menina, ele é interno. Então não dá para perceber. Então para a criança, na cabeça da criança é como se um tem e o outro perdeu, alguém tirou, alguém cortou, não cresceu. Então é um algo a mais. Às vezes eu brinco para fazer uma analogia para todo mundo entender que, assim, se, por exemplo, o órgão sexual fosse um pênis na testa, um chifre na testa, seria o chifre na testa que iria causar confusão nas crianças, porque seria isso que marcaria uma diferença. É só para não ficar dando importância demais para o pênis aí, tem meninos, né? Para não começarem a achar que tem demais. Brincadeira. Então as crianças criam teorias sexuais para explicar essa diferença. O menino vai questionar os pais, especificamente, né? O que aconteceu, né? Por que a menina não tem pênis? E a menina vai perguntar, a menina, por exemplo, pergunta para a mãe, e a menina vai querer saber o que aconteceu, por que ela não tem. Então você vai escutar as crianças chegarem para os pais. Eu já me contaram um caso, né, da menininha que chega para a mãe e fala assim: mãe, quando você for no supermercado, você compra um pipiu para mim? Porque alguém não deu para ela, né? Então, já que tudo compra no supermercado, então compra um pipiu para mim. E o menino, ele fica preocupado, porque vocês já viram que adulto, avós, pais, tem mania de brincar com a criança falando que vai cortar o pipiu dela fora? Isso é uma fantasia do adulto que afeta profundamente a criança, porque a criança acha que é verdade.
Ela não tem essa malícia de entender que é só uma brincadeira. E tanto é que o menininho corre, põe a mão no pênis e sai correndo. Ele está até rindo, mas lá no fundo vem o medo de que, já que as meninas perderam delas, de que eles percam deles também. Então a menina não tem o pênis porque perdeu e o menino pode vir a perder. Essa é uma fantasia da criança. E no menino há a ameaça da perda do seu objeto fálico, gerando o temor da castração. Um elemento importante que ocorre durante o Édipo, desde o nascimento até agora, na nossa cultura, em geral, quem cuida da criança é a figura materna, né? Principalmente, até porque é ela que amamenta. E a figura paterna é, em geral, aquele que está ali presente e é fonte das regras, dos limites, né? Isso gera na criança também uma relação diferente de amor. O amor que o menino e a menina sentem pela mãe é um amor que é diferente do amor que sente pelo pai, principalmente aqui nesse começo, porque são pessoas que exercem função diferente. Então, o complexo de Édipo vem, né, a história do complexo de Édipo vem de uma lenda grega, onde um personagem recebe o nome do termo, um oráculo diz para ele, uma profecia de que ele iria se casar com a mãe e matar o pai. E aí a família, muito chocada com isso, né? Ele vivia num reino lá, manda ele embora para algum lugar muito longe desse reino para que a profecia não se cumprisse. E os anos passam. Aí um dia esse rei estava voltando numa estrada, tem uma discussão com uma outra pessoa nessa estrada e acaba sendo morto num duelo. E não acontece nada, né? E depois de um tempo, o Édipo, que é esse rapaz, né, dentro da lenda grega, ele vai conhecer, ele salva o reino de alguma coisa lá e conhece uma mulher e, como presente, ele recebe ela para se casar e ele se casa com ela. Depois, né, só para resumir o caso, vai descobrir que essa mulher, na verdade, era a mãe dele e ele era aquela pessoa que brigou com o viajante na estrada, que era o pai dele, mas ele não sabia, acabou matando o pai dele e a profecia se cumpriu. O Freud usa essa analogia para falar desse grande amor que a criança sente pela mãe e do desejo de possuir a mãe só para si. A gente brinca muito com as crianças, né? Mamãe é minha, papai é meu, para fazer a criança ficar com raiva, para fazer a criança brigar, para fazer a criança ir lá e reagir, porque a gente sabe que a criança vai reagir. A criança fala que quando ela crescer ela quer casar com a mamãe, que a mamãe é só dela. E isso é o complexo de Édipo. Mas o casar que a criança fala, né, que ela vai casar com mamãe, que mamãe é só dela, é apenas no sentido figurado ali da infância, da criança que quer ter o amor exclusivo da mãe, porque a mãe é a pessoa mais importante na vida dela. E isso depois se estende para o pai. Então, o complexo de Édipo, ele fala dessa relação triangular entre pai, mãe e criança. Entendam aqui que pai e mãe são as pessoas que exercem essa função. Pode ser dois pais, pode ser duas mães. Eles vão exercer, um vai exercer a função materna, o outro vai exercer a função paterna. Então, a criança, a princípio, meninos e meninas, tem como seu principal objeto de amor a figura da mãe. Quando chega no processo edípico, o menino ele começa a ficar com medo da castração, porque ele não estava lá olhando as meninas, viu que as meninas não tinham pênis, ele foi ficando meio angustiado. E aí ele começa a ter fantasia de que o pai pode castigá-lo por querer a mãe só para ele. E aí vem essa angústia de castração. O pai pode castigá-lo cortando o pipiu dele fora. Então, o menino ele tem que desistir desse amor da mãe para seguir com a vida dele no futuro, ter um relacionamento com uma outra mulher.
Isso também vai acontecer com a menina, só que de uma outra forma. A menina também tem na mãe, né, o seu principal objeto de amor. Ela também vai, né, tentar ter a mãe só para si, só que quando a menina se descobre castrada, né, ela não tem o pênis e a mãe não dá o pênis para ela, não compra no supermercado, e aí ela tá danada da vida, ela vai ficar com raiva da mãe e vai buscar no pai. E aí ela idealiza esse pai, ela quer tomar o pai da mãe, ficar com o pai só para ela. As meninas fazem muito isso, né? Elas se vinculam nos pais. Só que o pai não é dela, nem pode ser, né? Isso tudo na fantasia, tá, gente? E aí ela tem que desistir do pai para depois seguir com a vida e ter o pai apenas como modelo para seus relacionamentos futuros. Então, essa relação do complexo de Édipo é o que molda as nossas relações afetivas do futuro. Nós vamos nos relacionar com pessoas que são muito modelos ou que respondem ao modelo dos nossos pais. No jeito de ser, no jeito de falar, no comportamento. Ah, não, mas muito esquisito. Nunca que eu vou querer uma pessoa igual meu pai. Meu pai era muito isso, meu pai era muito aquilo. Meu pai era autoritário, meu pai era alcoólatra. Observem, prestem atenção. Às vezes era o modelo da mãe, às vezes o modelo dos irmãos, mas essas pessoas são as pessoas que servem de molde para todas as nossas relações futuras, nas coisas boas e nas coisas ruins, tá? E às vezes é numa coisa muito simples, muito pontual, em que aparece isso. Eu gosto de contar uma historinha minha, de quando eu estudava isso na faculdade, eu vi os professores falarem isso assim, eu querer casar com meu pai, não, nem achava meu pai bonito, de jeito nenhum, não queria isso não, isso é doideira desse povo aí, esses teóricos são tudo louco. Aí o professor explicando um dia na sala de aula, que às vezes é uma coisa, né, uma referência que depois vai servir de molde e tal. Aí eu tive um insight. O meu pai, ele tinha olhos azuis. E eu, desde pequenininha, eu dizia assim, quando eu crescer, eu quero ter um filho de olho azul. O dia que eu entendi, né, essa conexão, eu falava isso numa inocência imensa, como eu falei até hoje, né? Quando eu crescer, eu quero um filho de olho azul. Eu nem falava casar com um homem de olho azul. Eu não tive filho. E não tive o filho de olho azul, né? Mas o meu marido atual, ele tem olhos azuis. Eu escolhi ele porque ele tinha olhos azuis? Conscientemente, não. Mas com certeza, isso foi um dos elementos que me fez interessar por ele. Isso eu sei racionalmente porque eu estudo isso, fiz terapia, fiz a análise, a gente consegue compreender isso. Mas essas lembranças do Édipo, elas não ficam na nossa memória, elas são todas guardadas lá no inconsciente, porque ninguém precisa ficar se lembrando disso. Lembra lá quem não assistiu o Divertidamente, né? Deve assistir. Claro que é uma fantasia, é apenas uma ilustração das coisas que a gente está falando. Mas no Divertidamente vai mostrando as emoções dentro da criança e de como que elas vão sendo administradas, e de como que a gente vai tentando se apropriar dessas emoções e compreendê-las dentro da nossa vida. A Regina está digitando alguma coisa aqui, vocês façam perguntas, vocês estão muito caladinhos hoje, hein? E uma das coisas também que é herança do complexo de Édipo é o nosso superego. O que é o superego? O superego é aquela parte da nossa mente que diz pra gente o que é certo e o que é errado. Quando a gente faz alguma coisa errada, ele fala, não, isso não pode ser, ou então faz a gente ficar cheio de culpa, ou aquela situação em que a gente pensa, devo, não devo, devo, não devo, quero, posso, né? Quando a gente for estudar a ética, a gente vai falar sobre isso. Tudo que eu quero, eu posso? Não. Em geral, as coisas precisam ser bem avaliadas para ver se o que eu quero é o melhor, é o correto. E quem diz isso é o nosso superego.
né, o que fazer, o que não fazer. Quando a Regina fala aqui, né, que melhorou o som, mas que ela vai assistir amanhã, ela está dizendo o quê? É uma ação do superego. Olha, como ela é uma aluna frequente, está sempre aqui, que participa das aulas, ela é porque o superego dela diz para ela, olha, o correto é você fazer as coisas desse jeito. Tem um modelo que a gente aprendeu, provavelmente com os nossos pais, do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode. Algumas pessoas têm ele mais flexível, então não sentem nenhum mal-estar, por exemplo, em fazer alguma coisinha errada, em burlar uma regra. Outros sentem muito mal-estar e não conseguem fazer de jeito nenhum. Então, cada um de nós tem um superego construído a partir das nossas experiências e das representações dos nossos pais. Então, os pais estavam lá dizendo o modelo deles de certo, de errado, e isso está tudo guardado dentro da gente. A gente internaliza as regras sociais e as regras familiares. E é influenciado pelas outras coisas que a gente convive. Por exemplo, religião, né? Os grupos que a gente frequenta. Quando eu era criança, eu assistia muito Sítio do Pica-Pau Amarelo, na primeira versão, lá muito atrás, quando muitos não tinham nascido. E o Sítio usava muito aquelas histórias que tem um moral no final, né? Contos, que tem sempre uma moralzinha no final. Essa moral, ela vai compondo o nosso certo e o errado. Então, às vezes eu brinco com os meus amigos, eu sou da geração do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que sofre com algumas coisas que são muito rígidas. Você tem que fazer tudo muito certinho, que não pode errar, que não pode atrasar e tal. Por exemplo, atraso para mim é uma coisa muito difícil. É muito difícil eu me atrasar. Vocês veem que eu tento seguir o horário aqui certinho. Por quê? Eu fui criada por uma mãe que nunca gostou de atraso e de chegar atrasada. Minha mãe, a gente ia consultar no médico quando era criança, a gente chegava com umas 2 horas de antecedência, pelo menos, porque esperar para ela era insuportável. E eu detestava isso, porque eu tinha que ficar esperando. Mas adiantou? O que adiantou? Eu detestava fazer isso, só que eu não consigo não cumprir. Então, eu continuo sendo aquela, até mesmo quando eu vou numa consulta particular, que hoje tem plano de saúde, etc., eu vou e chego cedo. Quando eu atraso, pode-se ver que tem alguma coisa aconteceu. Já teve alunos, quando eu dava aula na faculdade particular, um dia teve um problema no meu carro e eu não conseguia ligar, no lugar não tinha. Eu sei que eu atrasei muito, uma meia hora. Eu cheguei, os alunos estavam todos lá esperando. Aí eles falaram assim, não, professora, a gente sabia que alguma coisa tinha acontecido, porque você nunca atrasa. Então, isso se torna até uma marca registrada. Eu gostaria muito de ser mais atrasada, eu às vezes até tento, porque às vezes, isso faz com que a gente se torne uma pessoa chata. Então, a pessoa marca a festa para 8 horas, eu chego 8 horas, e não tem ninguém, as pessoas vão chegar às 9. E aí isso gera problemas, né? Claro que eu amadureci e parei de reclamar. Então, eu já falo para as pessoas, gente, eu sou adiantada mesmo. Adiantada não, né? Eu sou muito pontual. Eu não consigo muito atrasar. Mas eu entendo que tem gente que não consegue chegar no horário. É outro modo de funcionar. E às vezes não é porque a pessoa não consegue, não quer, ou porque ela é, né, irresponsável. É do modo de funcionar da pessoa. A lista dizendo, chata é eu que só chego nos lugares atrasadas. Mas isso, Alice, é uma coisa que você não consegue fazer diferente, porque isso também provavelmente é alguma coisa que você aprendeu desde muito cedo. Então, são padrões e modelos que a gente incorpora e que é difícil a gente administrar. E isso vem dessa nossa história e desse modelo que a gente tem dos nossos pais. A gente está escrevendo aqui, depois eu vou lendo, tá? Então, nesses próximos slides eu já falei tudo, mais ou menos, quase tudo que está aqui. Então, lembrando, a libido é a nossa energia vital. Então, a libido, ela vai circulando
e vai energizando toda a nossa vida. Depois, quando passa o complexo de Édipo, a gente observa nas crianças, quando elas grudam na mãe, tem ciúme da mãe, tem ciúme do pai, rivaliza. Um dia eu encontrei um casal de amigos, foi o exemplo mais bonitinho que eu já vi de Édipo. Encontrei com eles no shopping. Então, primeiro eu encontrei a mãe, né, a mulher, e aí eu estou cumprimentando ela e vem chegando o garotinho de uns 4, 5 anos. E ele todo bonitinho, eu falei, nossa, como você cresceu, como você tá bonito. Quando você crescer, você namora comigo? Ele olhou para mim com uma cara assim de pouco caso e falou assim, não, quando eu crescer eu vou casar com a minha mãe. Aí a mãe dele virou para ele e falou assim, não, quando você crescer, você vai namorar com outra menina, porque a mamãe já namora o papai. Aí ele olhou assim, aí o pai vinha chegando. Quando o pai veio, ele saiu correndo da mãe, foi lá e pulou no colo do pai. Olha o que aconteceu ali com essa criança, né? Ele estava ali tentando, né, querer a mãe só para ele, mas a mãe mostrou para ele que ela não era só dele, que ela tinha outras coisas na vida dela além dele, que ele tinha que escolher uma outra pessoa. Ele vai, busca apoio no pai para dizer, ô pai, tô aqui, não me castra, não corta meu pipiu, que a gente vai ser parceiro da vida. A gente até fala que os homens, eles são mais cúmplices uns dos outros, né? E que as mulheres costumam rivalizar mais umas com as outras. Isso tem a ver também com o Édipo, porque as meninas rivalizam com a mãe para disputar o pai. E os meninos, eles acabam se tornando cúmplices dos pais e, né, vão ser parceiros aí dos outros homens. Mas isso também não é regra, tá? É só uma consequência. Leopoldina, eu começo a trabalhar às 7h30, mas sempre chego às 6h50, é isso aí. Aí a Rayana, eu tenho problemas com o horário, já percebi que minha mãe também tem. É isso, são modelos que a gente aprende. A gente pode mudar? Pode. Eu era muito chata com as pessoas que atrasavam, era mesmo. Hoje não, hoje eu já, né, deixa a pessoa. Eu chego no meu horário, eu cumpro o meu, faço o meu ritmo. Às vezes é claro que dá problema em casa, né? Eu quero sair, meu marido é daqueles, vamos, já vou. Tá deitado na cama ainda, né? Aquilo que você quer morrer de catapora. Mas eu não brigo mais por causa dessas coisas. Às vezes aí você chega atrasada nos lugares e tal, mas sem sofrimento, porque também não compensa, né? Ficar sofrendo por causa dessas coisas. Aí passou o Édipo, a gente entra num período, né? A criança entra num período latência da libido. Latência é o quê? Quando as coisas adormecem. Por que adormece? A criança estava ali, né, com tanto de emoções, vivendo um período bem complexo. Nessa época, a criança sonha, tem muitos pesadelos, porque ela está tendo essas fantasias que ela está vivenciando emocionalmente, que ela não sabe falar sobre elas, se tornam pesadelos. É a hora que ela tem medo do bicho debaixo da cama, a hora que ela tem medo de ficar sozinha. E aí vai essa energia precisa se acalmar para que a libido seja concentrada onde? No aprendizado. A criança está com 5, 6 anos e ela precisa então começar a aprender a ler, começar a aprender a escrever. Então a libido vai ser direcionada para as outras coisas, né? Ela vai estar energizando atividades que vinculam o corpo e a mente da criança ao ambiente. Então é a hora que os jogos, as brincadeiras, os esportes, as atividades escolares passam a desempenhar um papel mais relevante na vida infantil. Então, por exemplo, no trabalho de vocês vão ter mais dificuldade com crianças nessa idade, porque elas têm muita dificuldade de ficar longe da mãe, em geral. Na faixa aí dos 4, 5 anos, elas grudam nas mães, né? Não querem perder de vista de jeito nenhum. Depois elas vão ficando mais independentes, mas a gente sempre conquista uma criança com brinquedos. Não é oferecendo brinquedos, é com brincadeiras, né? É conversando com a criança a partir de outra linguagem. Passar medo nas crianças nessa época é uma coisa muito ruim, porque você pode acabar piorando o mal-estar que ela já está sentindo. Não pensem que é fácil ser criança, não pensem que é fácil passar por todas essas emoções. A criança vive muitas angústias e ela não sabe nomear essas angústias, ela não sabe representar essas angústias, igual um adulto poderia fazer, por exemplo, falando.
Então, ela faz muitas vezes brincando, num jogo, num desenho, quando ela manifesta as suas emoções. Lá pela fase aí dos 10, 11, 12 anos, começa então a aparecer os primeiros sinais e sintomas da adolescência. Então, a gente hoje já fala de pré-adolescência, né, porque as crianças são muito estimuladas, se valoriza demais aí os elementos da juventude, e aí as crianças começam a querer sair, começam a querer utilizar coisas que estão mais direcionadas para os adultos. E na adolescência, os hormônios entram em ação. O que marca a entrada na adolescência são os hormônios. No caso dos meninos, quando eles têm a famosa poluição noturna, quando os meninos têm a sua primeira ejaculação, que em geral é dormindo. Então, antes disso, era uma criança. Depois disso, é um adolescente. Uns já começou a nascer pelos, né? Tá começando a mudar a voz e começam a aparecer os sinais sexuais mais específicos. No caso das meninas, o que marca a entrada é a menarca, que é a primeira menstruação. É a primeira menstruação que mostra quando a menina realmente entrou na adolescência, que é o corpo dela mudando. Mas antes disso, ela já tinha peito crescendo, né? Aparecer pelos pubianos também e tal. E a outra marca, né, é a mudança de comportamento. Porque a criança, ela era apenas uma sombra dos pais. A criança, até entrar na adolescência, ela só ia onde os pais iam, ela acompanhava os pais em tudo, não ficava sozinha, etc. Quando ela começa os primeiros sinais da adolescência, hoje não é nem a menarca ou a poluição noturna, é quando ele fala assim, não quero. Vamos na casa da sua avó? Não quero. Nossa, mas você gostava tanto de ir na casa da sua avó, mas não quero. Ele está agora retomando aquilo que viveu lá no segundo ano de vida, né? Eu sou dono do meu corpo. Isso volta, mas agora eu sou dono das minhas decisões, eu só faço o que eu quero, não faço mais o que você quer. Eu não sou como você quer. E é muito importante para o adolescente demarcar esse espaço de dizer, eu não sou o seu bebê, eu sou uma pessoa que tem vontade própria. E aí começam, claro, né, os desafios para os pais, que é suportar essa pessoa que estará ali desafiando, implicando, criticando, porque ele precisa fazer isso para se diferenciar. Na adolescência, retoma os conflitos que a criança viveu lá na fase edípica, são retomados na adolescência. Então começa a desafiar a autoridade, que a autoridade tem que ter sido estabelecida lá atrás. Na adolescência ele desafia de novo, e é a hora que os pais têm que ser firmes, pontuais, para que essa pessoa, né, permaneça mais ou menos estável. E a outra pessoa, todos os outros adultos são tidos como tolos, como bobos, e são também representantes da figura paterna que essa criança teve. Se foi uma figura paterna muito rígida, muito com pouco afeto, em geral eles vão pensar que todas as outras pessoas são assim também, são rígidas, são sem afeto, vão ter dificuldade de lidar com isso e também vão tentar desafiar. Aí, de onde que vem as neuroses? Às vezes a gente tem medo de falar, ou a gente usa também a expressão, né? Ah, fulano é muito neurótico, para dizer que a pessoa tem problemas mentais. Na verdade, se a gente for neurótico, nós estamos, com sorte. Porque a neurose é o menor dos problemas. Todos nós, em certa medida, somos neuróticos. Por quê? Todo mundo tem um pezinho, uma regressão lá na sua infância. Tem alguma coisa que ficou para trás e que causa sintomas na gente mais tarde. Por exemplo, isso que eu estou falando do atraso que eu tenho, né, da dificuldade que eu tenho de atrasar, dessa necessidade de chegar no horário, é um sintoma neurótico. É um problema? Não. Hoje não mais, mas já foi. Já me criou problemas
de relacionamento. Já me criou problemas de comunicação. Então, os sintomas, eles vão atrapalhando a gente nas nossas relações. Tá? Porque a alternativa da neurose é ou uma psicose, que é a loucura, de fato, né, ou perder o contato com a realidade, que é uma psicose, ou uma perversão, uma psicopatia, que é romper com os laços sociais. Então, a nossa vida psíquica ela é muito rica. Tem muita coisa dentro do nosso psiquismo que a gente não conhece, que a gente não entende, mas que o tempo todo se manifesta nas nossas escolhas, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de entender o mundo, no nosso jeito de nos relacionarmos com as pessoas. E o Freud percebeu isso. Isso a gente manifesta nos nossos sonhos. Por exemplo, passei por uma situação de trauma, de grande trauma. Eu acompanhei uma moça esses dias que ela foi violentada, ela sofreu um estupro usando Boa Noite Cinderela, deram Boa Noite Cinderela para ela. E ela apagou, acordou de madrugada, sem memória nenhuma, sem saber o que tinha acontecido. O cara falou para ela que não tinha acontecido nada. Um mês depois, não veio a menstruação e ela estava grávida. E ela já estava há mais de um ano sem ter nenhum outro tipo de relação sexual com ninguém. Então, ela só sabe que ela foi estuprada por causa da gravidez. Só que ela tem pesadelos. Ela sonha. Esses pesadelos, por quê? Porque mesmo enquanto ela estava inconsciente, né, dopada pela medicação, a mente dela continuava ativa, então registrou a violência. Só que ela não se lembra conscientemente, mas na hora que ela sonha, o trauma aparece nos sonhos, né? As lembranças da experiência terrível que ela passou vêm à tona. Um outro modo, né, de mostrar as nossas emoções são os atos falhos, ou quando a gente faz alguma coisa que não era o que a gente queria, a gente fala uma palavra que a gente não queria, uma pessoa pelo outro nome, como eu já falei numa outra aula. E nos nossos sintomas do dia a dia, né? O modo como a gente interpreta o mundo, tudo isso é efeito dessas nossas experiências e das nossas neuroses de cada dia. Tá? Então, já falei aqui rapidamente, né? O sonho nada mais é do que o resultado de uma luta entre o id e o superego. O que é isso? O id é a nossa parte mais oculta da mente, que é a nossa parte inconsciente. Tá bom, Thaís. Tudo bem. Depois você assiste, tá? E o superego, que é a instância reguladora. Então, no nosso dia a dia, eles também estão em constante atrito. Lembra quando eu falei do ego também? O ego que administra a nossa personalidade. Quando a gente está acordado, é o ego que decide, né? Quando a Thaís está aqui falando que ela vai ter que sair da aula sem ter que terminar, com uma carinha triste, ela está dizendo que ela enfrentou uma luta, né? Que ela não queria sair, mas ela precisou sair. Então, é uma luta entre o que ela quer e o que dá para ser. E a gente tem que, o tempo todo na nossa vida, administrar isso. Eu já falei, né, dos atos falhos, as coisas que a gente fala na hora errada, né, os nomes que a gente até esquece. Esquecimento também é um ato falho. E esse sentimento nosso, né, de mal-estar constante, de insatisfação, que tem a ver com as nossas neuroses. O excesso de ansiedade. Brinquei com meu irmão agora mesmo, quando eu fui deixar minha mãe lá, e a gente tem um consórcio familiar, e que vence amanhã ainda. E ele queria que eu levasse o dele para entregar para a pessoa que ia receber. E eu estava enrolada esses dias, não peguei e tal, e eu paguei a parte dele, falei, não, você me dá depois, na hora que eu deixar minha mãe. E ele me ligando, não, você vai vir passar aqui para pegar o dinheiro? Não, eu falei, calma, rapaz, você está muito ansioso, o que é isso? Eu vou passar e vou pegar, que pressa é essa?
A hora que eu for levar minha mãe. Aí hoje eu encontrei com ele e falei, que ansiedade é essa sua? E ele já, a primeira coisa que ele fez foi me entregar o dinheiro. Ele falou assim, não, eu vou te falar, não tá fácil não. Essa ansiedade é muito comum agora, né, nesses tempos que a gente está vivendo, porque a gente está muito sem controle sobre tudo e tendo muito mal-estar. Então, isso tem a ver com as nossas neuroses, com as coisas que a gente está perdendo o controle, e aí aumenta a nossa ansiedade. Aí a gente não consegue esperar, a gente não tem tolerância, a gente não tem paciência. O trânsito está se tornando uma coisa perigosa, que as pessoas estão ficando mais agressivas. Então, isso tudo é resultado das nossas neuroses, das nossas dificuldades, certo? E aí vem uma pergunta importante, né? O que é ser normal? Quem aí me diz o que é ser normal? Quero respostas no bate-papo. Tem regra? O que? Ser normal? É uma regra? Ah, seguir a regra é ser normal? Será? Então vamos pensar aqui uma pessoa que nunca faz nada errado, que ela se cobra e se policia e ela vigia todo mundo para não sair, não deixar de cumprir nada. Será que é normal? Ser como a maioria é uma regra, mas será que isso é normal? Ser diferente também não quer dizer que a gente, se eu, a maioria gosta de uma coisa aqui. A maioria das pessoas gosta de. Deixa eu pensar numa coisa que eu não gosto. A maioria das pessoas gosta de dormir até tarde. Eu não gosto. Viver em padrões. Arroz. Eu gosto de arroz. Arroz eu gosto. Então, é isso mesmo, é uma pergunta difícil, gente. E talvez uma pergunta de um modo geral, né? De um pensamento mais amplo, que não tem uma resposta pronta, porque o normal depende. Depende do padrão que você está avaliando. Isso. Chocolate. É verdade. Chocolate também entraria nessa, viu, Renata? Porque eu também não sou louca por chocolate. Doce. A maioria das pessoas gosta de doce, a maioria das pessoas gosta de chocolate. Eu não gosto. Não tem prazer nenhum. Como? Mas, meu Deus. Que vontade de comer chocolate. Não. Muito difícil. Doce? Não, também não. É a sorte, porque senão eu ia rolar, né? Porque me fala um pão, quero. Fala um queijo, quero. Então, o normal depende do que eu estou falando, depende do que nós estamos, de que aspecto nós estamos falando. Ser diferente também é normal. Então, atender um determinado padrão de comportamento, mas isso também varia conforme muda a sociedade, conforme mudam os padrões. Quem está assistindo essas novelas que estão passando agora, que são repetidas, percebe isso claramente. Se você assistir essa, que eu esqueci o nome, que passa às 9 da noite, a última, ela é cheia de coisas, é uma novela de 10, 12 anos atrás, mais ou menos, né? E lá teve uma situação que eu achei muito interessante, que é a história da menina que engravida, né? E a mãe, não, porque eu não quero ter uma filha mãe solteira. Gente, onde que a gente encontra mais pessoas falando isso? Existe, mas é muito mais difícil. Não, não é mais vergonhoso ser mãe solteira, esse termo nem se usa mais. Nós estamos muito mais tolerantes do que éramos há 10 anos atrás. Nós incluímos mais, não vou dizer que a sociedade mudou totalmente, não, tá cheio de preconceito e tal. Por exemplo, aquele personagem do mordomo, né, que é um gay bem estereotipado, bem exagerado e tal, hoje não caberia mais.
porque esse estereótipo já é considerado preconceito. Já tivemos outras novelas que foi a polêmica do beijo, né? Você vai beijar, dois homens vão beijar, hoje já beija, já tem novela que tem beijo, beijo de mulher, beijo de homem. Isso tudo mudou, porque muda o modo como a sociedade se organiza, muda o modo como nós entendemos as coisas, então o normal, ele é muito relativo. Agora, é claro que eu tenho que pensar em situações que estão dentro de determinados padrões. Ter saúde mental não quer dizer necessariamente ser normal. Ter saúde mental tem muito mais a ver com ter equilíbrio. E aí, agora retomando as atividades que vocês fizeram esses dias, né? Vocês viram o vídeo do humano para dizer da singularidade das pessoas e os desafios que as pessoas têm que enfrentar e como que elas lidam com isso e como que cada pessoa vai construindo um modo muito único de estar no mundo e de como que às vezes a gente julga a vida, o mundo, a realidade a partir do nosso próprio umbigo. E isso significa o quê? Que eu não sei nada da realidade do outro. Outro dia eu recebi um vídeo muito bonito que falava assim, imagine que o mundo ele tem apenas 100 pessoas, vamos transformar o mundo numa aldeia de 100 pessoas. Depois eu vou postar esse vídeo lá na página. E no grupo, aliás, acho que eu vou colocar. E aí, se a gente imaginar que o mundo tem 100 pessoas, aí ele vai comparando a proporção de pessoas ricas, pessoas pobres, quem é gay, quem não é gay, quem é hétero, quem é mulher, quem é homem, quem tem dinheiro, quem não tem, quem come, quem não come, quem está doente, quem não está doente. Mostra que nós vivemos numa sociedade muito desigual. Então, às vezes, o fato de eu ter acordado de manhã, de eu ter um teto para dormir, de eu ter comida para eu poder até reclamar do preço do arroz, posso comprar o arroz, etc., isso me torna uma exceção se a gente olha no contexto do mundo todo. Então, o humano é um desafio, porque nós somos seres humanos, mas nós muitas vezes não somos humanizados. E a gente precisa muito estar humanizado no sentido de que reconhecer o outro, respeitar o limite do outro, respeitar a sociedade, respeitar o universo que a gente vive, né, a natureza, etc. A gente precisa se esforçar para ser assim. A gente precisa se esforçar para ser bom, bom no sentido de não é bonzinho, bom no sentido de que eu não faço mal para os outros. Eu penso nas outras pessoas, para ser justo, para ser honesto. Isso é esforço. A gente precisa se esforçar, porque a gente não nasce com isso pronto, a gente constrói na nossa história. E aí depois eu pedi para vocês assistirem o Divertidamente, aquele pequeno vídeo, a criança e o pai dela, que é para falar um pouco de quanto a afetividade ela é importante para nós. Os laços afetivos, as nossas relações, que são construídas desde quando a gente nasce. E o modo como a gente, inclusive, confia ou não nas pessoas tem a ver com essa nossa história. E às vezes é difícil da gente confiar. Tem gente que tem uma dificuldade de fazer amigo, mas vai atrás. Às vezes teve pais que eram muito receosos, muito superprotetores, que falavam assim, não, você não vai sair com fulano, você não vai ir lá na casa do fulano porque é perigoso, porque com aquilo a pessoa vai crescendo isolada. Ou então, às vezes, foram pais que não fizeram ela se sentir seguro, não fizeram com que a pessoa se sentisse confiança, porque são os pais, as pessoas que cuidam da gente, que ensinam esses sentimentos, né? Aqueles sentimentos todos que... eu esqueci o nome da personagem, apagou o nome dela aqui, que a Amélie, não. Depois vocês me falam aqui no chat, para eu me lembrar. Todos os sentimentos que estão dentro dela e que ela vai expressando, né? Então a alegria predomina, e a alegria é aquela coisa, né? Tudo é bom, tudo tem que ser, vamos aproveitar, e é até meio louquinha, né? Parece louquinha. E aí precisa de quê? A gente precisa de todos os sentimentos, precisa também da tristeza, para a gente refletir, para a gente parar, para a gente pensar, precisa da raiva para a gente defender as
coisas para a gente se defender, para a gente se proteger. E todos, inclusive o nojinho, inclusive o medo, todos os sentimentos, eles são importantes, eles têm seu lugar, eles têm sua hora. E cada um de nós vive com esses sentimentos, manifesta esses sentimentos de um jeito que é muito particular, que é muito próprio, porque a gente é essa junção entre as nossas experiências e quem a gente é, né, essencialmente. E o texto dessa semana, que é o texto sobre comunicação. O que é comunicar? A gente se comunica de várias formas. A gente se comunica pelo corpo, a gente se comunica pelo tom de voz, a gente se comunica pelos gestos, a gente se comunica pelas palavras. As palavras talvez sejam a última coisa. Hoje, como a gente se comunica muito pelos WhatsApp, chats de conversa e etc., a gente tem. Quem nunca teve uma briga porque falou para a pessoa oi, a outra pessoa respondeu oi. E aí você vira para o que foi? E a pessoa não falou nada. Ela apenas respondeu oi. Não, mas você não fala comigo desse jeito. Porque a gente imagina coisas que tem a ver muito mais com a gente do que com a outra pessoa. E aí a nossa comunicação fica como? Truncada, problemática. Então, cada um de nós tem uma visão de mundo, tem uma lente para ver o mundo que é muito própria, que é muito pessoal. E quando a gente se comunica, a gente faz isso. As palavras que a gente usa, o modo como a gente fala, o nosso gestual. Eu tive que aprender muito, ainda estou em aprendizado, né, sendo professora, especialmente a respeito disso, porque na comunicação eu comecei, como eu sou muito careteira, né, eu demonstro muito o que eu penso, o que eu sinto na minha expressão. Isso às vezes gera um monte de confusão, porque às vezes eu estou até pensando em outra coisa, mas a pessoa olha para minha cara e acha que eu já estou pensando X ou Y. O que foi? Por que você está com essa cara, Marisa? Ai, não me olha assim. E às vezes não tem essa intenção, mas a minha cara demonstra outra coisa. Muitas vezes eu tenho que me controlar para fazer uma expressão, né, uma cara de paisagem, para não demonstrar o que eu estou pensando, porque isso causa briga, né? As pessoas vão ficar aborrecidas com a gente. Porque se a gente, às vezes, se a gente falar tudo que a gente pensa, né? E a gente não deve falar tudo que a gente pensa, porque isso pode magoar as pessoas. Sinceridade total é violência, é agressividade. Não é bom. Tem muita gente que acha bonito, fala assim, ai, porque eu só falo a verdade. Será que você precisa, né? Falar esta verdade o tempo todo, porque pode ser uma verdade que magoa o outro. Então, não é necessário. Então, para a gente se comunicar bem, para a gente ter um bom relacionamento, primeiro a gente precisa ouvir. Sem ouvir, a gente não se comunica direito. Porque a gente tem que ouvir as pessoas falarem para a gente que do jeito que a gente está falando, a gente não está sendo entendido. Ou então a gente está sendo mal interpretado. Eu aprendi muito com os meus alunos quando eles me falaram isso. Ah, professora, que às vezes você é muito irônica. Já ouvi isso. Sou mesmo. Eu sou irônica. Eu reconheço. Mas não é a ironia, não é para atacar o outro. É apenas um senso de humor que eu tenho, que é muito próprio da minha família. Isso eu também percebi. Porque na minha casa, se a gente não está zoando um ao outro, não está normal. Então, o tempo todo é zoação. Só que isso é para o meu ambiente familiar. Todo mundo entende isso. As pessoas de fora não entendem, às vezes elas vão entender como agressividade. Então, não dá para eu ser aquela mesma. Eu tenho que ter muito cuidado com o jeito como... Porque o humor pode ser muito agressivo também. É um modo de falar as coisas, que às vezes até de falar coisas pesadas, que pode ser agressivo e pode magoar os outros. Então a gente tem que ir aprendendo a reconhecer que o nosso jeito de comunicar pode não ser o melhor. E até explicar para as pessoas, né, da sua intenção. E
tentar dizer isso de um modo a facilitar a comunicação. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela, o tempo todo, ela em atrito com outra, em atrito, e eu disse assim, olha, vocês precisam conversar, né? Cada um ceder um pouco. Não, eu até posso ceder, eu até entendo, eu preciso, mas o outro tem que ceder, mas com raiva. Isso não, raiva não facilita a comunicação. Porque, em geral, quando a gente tem um atrito, quando a gente está numa conversa, a gente tende a acusar o outro. Quando você acusa o outro, você põe o outro na defensiva. E aí ele vai para um lugar para dizer assim, eu não faço porque você está me acuando. Então, às vezes, a gente, numa relação qualquer, né? A gente chega para o outro e fala, é assim, você é isso, 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 isso. Ao invés da gente chegar e dizer assim, eu estou chateado por isso, por isso, por isso. Eu não gostei disso, disso e disso. Quando eu faço isso, eu estou dizendo de mim, eu não estou acusando o outro. Quando eu acuso o outro, eu faço o outro não me responder, ele para de ouvir. Porque pensa em vocês, se alguém já chega para vocês te acusando. Mesmo se você estiver errado, a sua tendência é de ir para a defensiva e acusar o outro de volta. E aí acabou a comunicação, porque aí virou só acusação. As discussões, em geral, elas acontecem assim. E para o trabalho, para as nossas relações familiares, para as nossas relações amorosas, para os nossos amigos, a gente precisa aprender a ouvir para depois falar. O Rubem Alves é um escritor que ele fala assim, tem muita gente querendo fazer curso de oratória, mas poucos querendo fazer curso de escutatória. Quando a gente se dispõe a ouvir, a gente tem muito mais possibilidade de se comunicar e de também receber um retorno positivo, né? Consegui falar de tudo. Agora vamos ver aí, Leopoldina. O problema é o contrário, paro de conversar e ignoro. Já passei até meses sem falar com meu marido. Olha aí, Leopoldina, o que adiantou? Provavelmente, duvido que adiantou alguma coisa. Eu entendo, porque às vezes a gente fica com raiva, né? E aí pronto, emburrei. Não vou mais falar. Às vezes tem pessoas que realmente a gente fala, a pessoa não escuta a gente também, né? Não é sempre toda comunicação precisa de dois, né? Porque senão é discurso. Por que eu fico aqui pedindo para vocês falarem? Para que vocês me deem um feedback, para que eu possa saber se eu estou no caminho certo, para ver se o que eu estou falando faz sentido, para ver o que mais que eu tenho que falar, para ver quais são as dúvidas. Então é muito importante a troca. Então, ouvir do outro. E às vezes quando a gente cala, né, Leopoldina, você calou e você guardou para você porque ele não queria te ouvir, era um jeito de gritar, né, para ver se ele se sensibilizava e percebia. Poucos homens aí, para ser bem assim, machista, né, também, param para pensar, porque às vezes ele nem vai perceber que você está emburrado, que você está de mal. Eles demoram a entender essas coisas e entender, né, as conversas. Ando falando mais do que ouvindo. Talvez precise ouvir mais. Isso, Alice. Isso é o difícil. É muito difícil a gente ouvir. A gente tem que refletir, né? Toda hora. Isso. Eles... Eu falo, ele só fica me olhando. Eu fui parando de brigar. Não tem nada pior, né? Do que você falar para a pessoa e ela não reagir, porque parece que ela não te escuta. Às vezes é o jeito dele de não brigar e achando que está resolvendo as coisas. Tem muitos homens que não são ensinados a falar. E a gente nem tocou nesse assunto, mas existe uma diferença, né? O jeito como se cria uma menina, o jeito como se cria um menino. Infelizmente, os meninos, especialmente aí, né, a geração mais velha, tem uma tendência a não aprender a manifestar suas emoções, ele foi ensinado desde cedo a não falar das suas emoções, e aí às vezes não brigar com você, com medo inclusive de te perder, de você não aceitar, ele também não fala nada, porque não tem o que falar, não tem coragem de falar.
porque não desenvolveu essa habilidade. Isso é um esforço, né, das relações. Às vezes a gente começa a entender o outro de uma outra forma e ajudar o outro a falar, mas nem sempre, né, eles desenvolvem essa habilidade, essa capacidade. Tem uns vídeos engraçados de um pastor, que eu não me, pastor Cláudio, ele fala algumas coisas que são muito engraçadas e que tem um fundo de verdade, né? Ele fala que os homens vão para a caixa do nada, né? Que a mulher fala, 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 e o homem vai para a caixa do nada. E lá, pronto, ele não está nem escutando mais do que a gente está falando. Enquanto a gente quer falar, 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 e ele está lá na caixa do nada. Quando eu comecei a pensar nisso, isso tem a ver com a cultura, tem a ver com o modo como eles são educados. Então, às vezes, eu brinco assim com meu marido. Eu falo assim, você foi para a caixa do nada, né? Você não vai falar nada, não? Não, tem nada para falar. E isso gera muito mal-estar na gente. Mas a gente tem que começar a entender que o outro não é igual a gente. É uma habilidade que ele vai ter que desenvolver para o futuro. E aí isso é difícil, né? Numa relação. E aí a gente vai se adaptando a elas. Pessoal, meu telefone toda hora fica entendendo que eu estou falando com ele aqui do lado. Agora nós vamos para... Deixa eu só abrir aqui a minha página do Moodle para a gente ver qual que é a próxima atividade de vocês. Agora essa semana, vocês têm que ler o capítulo 7 da Apostila das Relações Humanas, tá? Assistir o vídeo que tem aqui, que é uma animação curtinha sobre comunicação. E a tarefa é fazer um resumo do que você aprendeu nessa semana. Não quero, não precisa e não deve fazer cópias de texto nem de nada. Eu quero que, principalmente quem assistiu a aula hoje, quem não assistiu vai assistir o vídeo e vai tentar escrever algumas palavras do que entendeu, do que guardou, o que ficou para você dessa semana. E aí postar lá do jeito que vocês já estão acostumados a fazer, tá bom? É um resumo do que vocês aprenderam, com as palavras de vocês. Tentem não fazer só um parágrafo, porque aí eu vou ficar triste se vocês aprenderam só um parágrafo, tá? Então, nós já estamos na metade do nosso ciclo. E aí nós já estudamos muitas coisas. Então, nessa aula, nesses slides aqui, tem muito conteúdo. Então, agora voltem, releiam tudo, olhem com calma, porque a gente vai só acumulando informação, tá bom? Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Agora, se você quiser desligar, Ana, pode desligar, porque aí agora a gente tira dúvidas só. Não quer gravar as dúvidas? Vamos ver, né? Então, vamos gravar. Continuar. Podem ligar o microfone também, se quiserem, para poder fazer as perguntas. Dessa aula, Leopoldina, um resumo dessa aula, dessa semana. A Luciane falou que sempre fala mais. Obrigada, meninas. Quem vai abrir a câmera, eu vou eleger a Leopoldina, que hoje ela participou mais, para abrir a câmera para a gente tirar a foto. Obrigada, Leopoldina. Então, liga sua câmera aí, vamos tirar uma foto. Vem, Ana. Quem mais? Na verdade, todos são convidados para tirar a foto, tá? Aí, minha câmera tá com defeito. Ai, Leopoldina. Luciene, vem. Alice, Renata, Mirena, Keline, Rayane. Vamos? Vocês não vão deixar aqui a gente no vão. Vou fazer uma chantagem agora.
Ah, aí sim. Aí, Luciene. Quem mais? Quem mais vem? Alice, que joia! Mais? Renata disse que está sem câmera. Sorriso para a câmera. Ver se deu certo. Deu certo. A gente vai ficando bom nisso. Aula 9/9. Mirena chegou aqui. Marisa, Ah, vamos tirar. ótimo, Milena. Vamos tirar outra. Sorriso. Aê. Salvar ela também. Aí. Muito bom. Então, acabou, né? Eu podia ter parado, parou a gravação. Não tem nada, não. Então tá, pessoal. Um beijo para vocês. Obrigado pela companhia. Beijos, boa noite. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Vamos descansar, né? Ai, vou salvar o chat aqui. Eu salvei, tá, Marisa? Ah, você salvou? Ah, tá. Uhum. Então, eu vou salvo também aqui.